Mas é igual a fase de colégio, né, gurias? Tem várias coisas que a gente não domina. E dentro da faculdade também, né? Tem áreas que não tem, que é muito difícil, assim. Eu, por exemplo, no direito penal, pra mim é um horror. Só que daí são coisas que levam. Ah, mas tu tava de português que tava. Ah, não, tu tem que saber pra passar. Matemática foi lá também. Sim, a gente vem com a cabeça cansada, a gente vem pra estudar. A primeira nós tivemos aqui com a Sandra foi tranquilo. Foi bem jóia passando aqui, ó. Porque não tinha conversa, nada, não tinha conversa. A Sandra dá o quê pra vocês? Quem? A Sandra dá o quê? A Sandra da parte pedagógica Específico. específica. E com qual turma que vocês estavam? Lá com É com aquela turma. Corujão, era o quê? É, mas é mais com a parte internada. Não, mas ontem era tudo. Mas ontem é tudo ensinado. E a Camila me falou, minha filha também está fazendo. Assim, mãe, quando nos colocam com aquele corujão, é um inferno as aulas, sabe? Eles conversam demais, a nossa turma é mais. Dispersa muito, né? Problemas quando dispersa. Quer saber tudo lá, é um terror lá. Esses dias eu olhei pra ele, E na frente tem mas na frente também tem uma esse dia eu olhei pra ele e digo assim, já que tu sabe tudo, teria tirado. Tá sabendo tudo, né? Quer falar mais pro Não professor? sei, eu acho que as Falar mais? turmas são diferentes. É, são. E aí. São bem diferentes. A gente que dá aula, assim, a gente percebe entre as turmas o perfil de cada uma. Aquela turma não tem. Cada uma tem um perfil, assim, é diferente. E aí quando Olha a inclusão. junta dá problema. Porque aí. São pensamentos diferentes. É. E daí querem conversar E talvez eles tenham uma maneira mais fácil de aprender que nós. É, mas A gente eu já tá não sei, lenta. assim, mas cada turma tem um perfil diferente. Mas sinceramente, eu não saio da minha Mas aquele raciocínio lógico, ele me quebrou. A pessoa fica muito em conversa, né? É isso que nós estávamos falando, não é? Olha o dia da aula de português, você jura assim, de vontade de pegar o guri e dar um cotovelaço dá na boca dele e apagar ele. Apagar ele, me dá vontade Pra de que fazer. eles Tinha que imaginar eu fazendo isso, tu imagina só a situação. Ai, não. Não, é pra mim chegar nesse ponto. Tu tem que voltar pra academia pra descontar tua raiva. Não, é pra fazer academia. Voltar pras nossas aulas. É pra não ser diabética e É, por eu isso, também. por 2 motivos. Eu também, pra descontar a raiva. Porque eu tenho que fortalecer meus E pra comer à vontade. das rádios. Como eu digo, eu malho pra comer. Não, vale pra descontar a raiva. É, também. Não, Acho que sério. essa turma aqui, ela vem realmente para estudar, entendeu? Ah, eles não tem uma e outra que conversa um pouco, aí a gente manda calar a boca, mas... Vai ter também. O professor é conversador Esse mesmo. Esse. É conversador. Mas aquela turma lá, Não, e o guri, sabe o que o guri fazia assim, eu tava sentada, né? Aí ele tinha um monte de coisa, eu sentou louco perto de mim. Aí toda vez que ele passava com a mochila e o capacete, não tinha no chá. Ele, em vez de pedir com licença, eu colocava pra ele, chutava o capacete e a mochila. Tava ficar caminhando na aula. Hã? eu cumpri. E ele veio lá, jogando videogame. Todo jogando videogame. Ah, mas ficava caminhando na aula. Claro, desligar Ele o ele tinha que ligar e desligar a luz. Mas o Por causa dia de do português. refletor, entendeu? Mas não por isso, mas ele atendeu o telefone lá fora, primeira vez foi lá fora. E a gente, Mas tinha uma menina o dia do português sentada do meu lado. Ela ficou um tempo inteiro no celular. eu não sei o que E aí ela ficava escutando da onde que mandavam pra ela. E eu mandava ela. E ela disse assim. E ela ficava, não dava. E ela ficava cansada ali também. Mas ela nem assistiu a aula. O tempo inteiro conversando. É, português, juntou. Mas cada turma tem um perfil diferente. Isso é certo. Não dá. Eu vejo a hora de voltar pra academia, eu já não aguento mais. Tu tá só pela volta. Só. E aqueles acordos que mais me tira. Hã? Aí usa corda. Eu só não faço musculação porque não dá. Meu tempo de musculação também é bom, né? Como de tiro isso? Eu queria fazer tudo. Queria. Toda semana. Ai, mas eu não consigo. Não dá. É, a ideia já não tem tempo, né? É, os 3 dias é o máximo. Né? E olha, mudou. Fiz 8 meses
hidrado, né? Agora eu como a cada 3 horas, 4 horas. Se eu não comer, eu passo mal. Ficou bem direitinho assim, hidrado. E aí, só que eu perdi músculo, eu emagreci. Perdi os músculos, fiquei muito cheio. Mas eu fiz quase saúde. Era. Foi bem a situação que aconteceu das duas. Ah, não, tem que cuidar, né? Aí eu tô fazendo coisa não, disso. Minha tia faleceu também. Então eu. Tem que cuidar, tu é nova, então tem que... Eu faço pra saúde e pro também. estresse. Eu faço pra saúde e pra cabeça. Saúde física e mental. Eu Michelle puxa, oi? Vamos, vocês Eu Michelle mandam. puxa. Como é que é o nome desse aí? Toda carreira, cara. Então, esse aqui. Aquele ali é da educação infantil. Aquele ali é efeitos iniciais. Aí então pra mim liga aquele lá. Ai, tá no gelado, assim, ó. Eu vou congelar aqui. Ei, mas vou pegar o sal só pro gelo, né? Ai, nem queiram ver que deve de chorar. Vai cair. Deve de chorar. Mas não vai Claro que cai. Cai sim, né? Cai. Ai, não viu ainda. Ultrapassado. Não funciona. Tudo que tá ali. Não vai. Eu e a Bianca. Quando a Bianca abre a boca é um show de desânimo nas pessoas. As pessoas devem dizer assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Vou deixar aqui com Mas eu vocês. acho que ela ficou com gosto, eu acho que ela Oi. Ela quer tirar os concorrentes dela, né? Hã? Não boba, a A Bianca. Bianca, Ah, não, tu desanima com ela. tu fala no magistério, ela mostrou negativo e tal. Só o negativo. Se não fosse igual, ela não estaria aqui de novo. Mas é que eu acho que não é porque a gente é boa, porque a gente é teimosa. Nós fizemos Porque outro dia eu saí daqui e digo assim, ó, bota a classe mais burra e professora desde. porque sabe todo o sacrifício que passa, sabe Boa toda a noite. desvalorização que passa e ainda insiste em seguir fazendo concurso para a mesma área. É. Isso é burrice, não é Por quê? possível. Não é mesmo. Mas ela não sabe, né? Pode dar um pouquinho. Trabalhar em Ah, é? Sim, porque o comércio. Não, o comércio, o patrão tá bravo, o chefe tá bravo, lá em cima tá bravo, vão lá descontentinho e aqui demite. Não, e fora a questão de férias, feriado. O comércio não tem isso, né? E a educação é maravilhosa, tem um feriadinho, vou prolongar. Que precisa? Segunda e terça. Exatamente. Não tem de feriado Não, tem nada disso. de Natal, Luz, Pessoal, vamos terminar o Estatuto da Pessoa Idosa. Que eu briguei por essa aula com vocês hoje, vocês sabiam? Não era? Não era eu que ia dar aula hoje. Eu disse, não, eu preciso de uma aula do magistério, porque eu tenho poucas aulas com vocês, comparado às outras. Tá aqui comigo. Briguei por essa aula com vocês. Não quer deixar aqui a tua bolsa? Deixa. 28. Opa, bota aqui em cima. Quer ver a... 28. Terminamos o 28, né? Pode ser. Peguem aí, então o artigo 29. Só um momentinho que dá pra mim. Sim. Boa noite. Aí. Artigo 29 vai começar ali da Previdência Social. Olha a página. Olha a página. Eu não tenho página aqui porque eu tenho uma apostila só para todas as turmas. Fala sobre o que é. Artigo 29. Segunda, terceira coisa. Não tá na aula. Da Previdência. É, 29. Isso. Tu passa uma folha. É uma folha. Na terceira folha. Parou aquele dia, claro. Isso, ó, paramos. A gente viu até o 28. Aqui, ó. Não, vai ter gelado. Está no 16, vocês estão ficando louca? Botar esse ar no 16. Eita, nossa, 16.
ele tem que ficar no solzinho aí. Eu tinha deixado no solzinho. Eu acho que mas eu acho que o ventilador não tem nada que ver. Não, é a potência. a potência dele. Vocês querem mais forte? Não, só quero manter. Vamos botar mais aqui, vamos ver. Sentiu. Ah, não, ele tem que pensar um pouquinho. Ele tem que pensar um pouquinho. Que bom. Vamos lá, então, artigo 29 da Previdência Social. Quem é que pode fazer a leitura dele? Ainda não cheguei. Ó, pessoal do fundo, eu brigo por aula com vocês. Vocês têm que prestar atenção na minha aula. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social observarão a sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais indicaram contribuição nos termos da legislação vigente. Então, o que diz aqui no artigo 29? Que os salários de aposentadoria e pensão deverão preservar aquele sobre qual incidiu a contribuição, preservar o valor do salário. Porque a gente sabe que hoje em dia, né, quando a pessoa vai se aposentar, reduz muito. Mas saibam que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa que os salários deverão ser preservados o seu valor real sobre o qual incidiu a contribuição. Tá? Destaquem então aposentadoria e pensão. Boa noite. E destaquem, preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição. Tem que manter, então, não pode diminuir. Não, manter o valor real. Não quer dizer manter quanto era antes. Tá? Às vezes muda. É. Boa noite. E ali no parágrafo único vai dizer que serão sempre reajustados os benefícios tanto de pensão quanto de aposentadoria quando for reajustado o salário mínimo. E diz ali pró rata. O que quer dizer pró rata? Em igual proporção. Reajusta o salário mínimo, reajusta os benefícios de pensão, boa noite, e de aposentadoria. Destaquem então, reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo. Isso no parágrafo único. Artigo 30, quem é que pode fazer a leitura? Eu faço. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. O que quer dizer o artigo 30? Uma pessoa que deixou de ser segurado, ou seja, perdeu a condição de segurado, vai se aposentar com 62 anos, uma mulher, por exemplo, tá? Ela trabalhou, contribuiu o tempo mínimo exigido por idade, que são 180 meses, ou seja, 15 anos. Só que ela parou de trabalhar com 56 anos. Tá? Dos 56 aos 62, ela perdeu essa condição de segurado porque ela não está mais trabalhando, não está mais contribuindo. Mas lá com 56, ela já tinha fechado o tempo. Ou seja, isso não será um impedimento para ela pedir a aposentadoria. Ou seja, a perda da condição de segurado não impede o pedido e a concessão da aposentadoria, desde que já tiver implementado o tempo necessário, ou seja, os requisitos mínimos, tá? É isso que diz o artigo 30. Destaquem, então, a perda da condição de segurado, ou seja, deixou de contribuir, não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade. Boa noite. E destaquem também, no mínimo, o tempo de contribuição, ou seja, se já atingiu aquele mínimo de tempo de contribuição, não importa que não esteja trabalhando quando pediu a aposentadoria.
Parágrafo único pulamos. Vamos lá para o artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Então, qualquer atraso de pensão ou de aposentadoria que seja feito pelo INSS vai ser atualizado pelos índices vigentes, tá? Comparando o índice da data que deveria ser sido pago à data do efetivo pagamento, tá? Mas isso quando a gente se aposenta ou isso no decorrer Não, mensalmente? isso, por exemplo, assim, ó, se fez o requerimento de aposentadoria, tá? Fiz o requerimento no dia 1º de março de 2023. A aposentadoria só foi sair o resultado do meu requerimento 3 meses depois. Eu tenho direito a essas 3 parcelas desde o início, tá? E elas serão atualizadas da data do efetivo pagamento. Já que eu tinha direito lá desde março, elas serão atualizadas a contar daquela data. Março a de março, a de abril, abril, a de maio, tá? Por isso que vai ser atualizado. Agora tá acontecendo muito desses casos também com quem teve benefício e coisa, né? Isso. E às vezes estão levando 6 meses. Demora, então o tempo que demora ele vai ser pago retroativo e atualizado. Destaquem aí, então parcelas. Aí recorre ao marido. E destaquem com atraso. Se não tem marido, arruma um. Destaquem também será atualizado. E lá no final, o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. O 32 vai dizer que é 1º de maio a data base dos aposentados e pensionistas, ou seja, a data que reajusta. Sempre 1º de maio. Destaquem aí 1º de maio. Tô sentindo. Uma vibração, sabe? Não é uma contração, pelo amor de Deus. É tudo que eu tenho na promoção. Fechamos aqui então da Previdência Social. Dúvidas aqui? Tranquilo? Não, mas saberá. Artigo 33, então, iniciamos da assistência social. Quem é que pode ler? A assistência social às pessoas idosas será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e nas demais normas pertinentes. Assistência social à pessoa idosa vai ser prestada com base nas diretrizes da LOAS, tá? Da Política Nacional da Pessoa Idosa e pelo SUS, de forma articulada entre esses 3. Destaquem, então, de forma articulada. Destaquem LOAS, Política Nacional da Pessoa Idosa e SUS. Artigo 34. As pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos do LOAS. Então, aquela pessoa que não conseguir se sustentar, ter a sua subsistência, nem a sua família conseguir provê-la, terá direito a um salário mínimo. E prestem atenção aqui que é 65 anos, a partir dos 65 anos. Não é a partir lá do conceito de idoso, que é 60. 60, esse aqui é 65. Isso, destaquem aí, então, a partir de 65 anos. Destaquem ali subsistência. E destaquem benefício mensal de um salário mínimo, que é o conhecido como BPC, benefício de prestação continuada, pago pelo INSS. Parágrafo único. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do capítulo não será computado para os fins do cálculo da renda familiar
Ou seja, se dentro dessa família já tiver alguém que receba esse benefício, não irá contar para fins de aferição da renda per capita, tá? Poderá 2 pessoas da mesma família ter esse benefício, ou 3 pessoas da mesma família, se assim for. 2 idosos, um casal de idosos que não tiver condições de prover sua subsistência e sua família também não conseguir, poderão requerer junto ao INSS este benefício, tá? Destaquem aí, então, não será computado a existência de um benefício. Participaremos da BNCC da educação infantil. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Então, todas as entidades que receberem idosos, sejam as entidades filantrópicas ou as entidades de longa permanência, são obrigadas a firmar um contrato de prestação de serviços com essa pessoa que está chegando ali, tá? É firmado um contrato, se faz um contrato e a pessoa assina um contrato. Se não tem condições, a família assina ou o curador, tá? Mas alguém irá assinar um contrato de prestação de serviços, que aquela pessoa está chegando naquela casa, os cuidados, as obrigações da entidade, as obrigações da pessoa que ali chega, os direitos e deveres. É verdade que quando eles vão pra lá, eles deixam o cartão, fica com o pessoal de lá. Pode ser cobrado até 70% para custeio, Sim, claro. né, Porque eu sempre da ouvi falar permanência, tá? que muitas pessoas, Mas é às vezes, até não 30%. mandam as criaturinhas pra lá pra ficar usufruindo do dinheiro e deixam passar um tempo que passam a grande maioria das vezes. Não, eu já ouvi falar várias vezes isso. Não, que as pessoas não levam pra lá porque tem que deixar o benefício. Então deixam em casa e faz as criaturinhas passar mil uma coisa. Não, é até 70%. As entidades filantrópicas, Entendeu? Eu fiquei dizendo. até 70%. Aham. Aham, Só pra mandar o dinheiro pra lá. sim. A família. Mas lá eles estão bem cuidados, né? Não, Exato. eu sei, eu digo E que aí, não, mas assim, é que ó, muitas vezes a gente diz assim, por que não mandam pro asilo se lá é tão bom? Mas não, porque tem que ficar com dinheiro. O custeio é até 70%, tá? E o restante se reverte para medicação deles, para higiene. Nem Muitos têm que pedir pro governo porque não tem, né? Pro município, pro estado. Não, eu entendi sim o que tu quis dizer. Destaquem então todo o artigo 35, tá? Que ele é bem importante e pode cair na prova. Tá gelado. passou na minha frente ontem. E ela tem uma curadora, né? Ela tem uma E esse aqui será que não é melhor? cristãozinho anda na rua. É pra ser. E tem que ver se ele tem. Deve ter quente frio, né? Tá, pessoal, vamos continuar que a gente precisa dar andamento. No caso de entidade filantrópica, Pessoal, muita no conversa. caso de entidade filantrópica ou casalar, é facultada a cobrança de participação da pessoa idosa no custeio da entidade. Isso aí que a gente conversou, tá? É facultado, ou seja, não é obrigatório. Mas é possível, sim, a Casalar cobrar por essa permanência lá. Destaquem aí, entidade filantrópica ou Casalar, facultada a cobrança. Para quê? Para custeio. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no artigo Parágrafo 1º. que não poderá exceder a 70%
qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa. Então, isso aqui é o que eu falei pra vocês, né? O custeio, esse que diz ali no parágrafo 1º, que pode ser cobrado, ele não pode ultrapassar 70%, ou do benefício ou da pensão que a pessoa recebe, tá? Destaquem aí, então, quem é que vai decidir? O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho da Assistência Social. Destaquem, não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou assistencial. Parágrafo 3º vai dizer que se a pessoa idosa for incapaz, ou seja, não puder responder por si, quem é que vai firmar o contrato? Vai ser o curador. Destaquem aí incapaz, representante legal que poderá firmar o contrato. Então, seu representante legal se entende como curador, que é quem responde pela pessoa interditada, no caso. Ou não havendo, vai ser o seu familiar. Artigo 36. Quem é que pode ler? O acolhimento de pessoas idosas em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Ou seja, toda pessoa idosa que for acolhida por um adulto ou por núcleo familiar, aquela pessoa idosa passa a ser economicamente dependente daquele grupo ou daquela pessoa. Por exemplo, para fins de imposto de renda, tá? É possível declarar aquela pessoa idosa como dependente. Então, vocês destaquem aí, acolhimento, e lembrem que é em situação de risco social, tá? Destaquem aí também, caracteriza a dependência econômica. Não, é que é risco social, ou seja, não tem condição de se prover. Não pode ter renda. Não. Sim, aí todo mundo vai querer idoso aí. O idoso nem mora e bota como dependente. Artigo 37, então, da habitação. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Então, moradia digna da pessoa idosa, com sua família ou com família substituta, mesmo pensamento do ECA, tá? Ou se quiser morar sozinha, se assim ela entender e assim puder, ok? Ou numa entidade, tá? É isso que caracteriza a moradia digna da pessoa idosa. Destaquem aí, direito à moradia digna. E quando é que vai se colocar uma pessoa idosa numa entidade de longa permanência? Tá? Quando não tiver grupo familiar, quando não tiver casa-lar que possa acolher ou quando essa pessoa idosa estiver em abandono. Essas são as possibilidades. E o que é uma entidade de longa permanência? É diferente da casa-lar. A casa-lar é o que a gente tem aqui, por exemplo, o Lar dos Idosos. Tá? Uma entidade de longa permanência é uma clínica geriátrica. São aqueles estabelecimentos mais fechados, que tem médicos, enfim, que a pessoa precisa de um cuidado maior, 24 horas, atenção médica, atenção psiquiátrica, atenção psicológica, tá? Isso vai ser uma entidade de longa permanência, eles ficam ali. Na casa-lar não, já é algo mais à vontade, eles têm uma convivência social, comunitária, tá? Sim. Vocês destaquem então, entidade de longa permanência. Destaquem também inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. E todas as entidades que... Quem é que paga? Se tiver condições de pagar, vai ser a família. Se não tiver, vai ser o Estado. O Estado é quem deverá prover. E todas as entidades que se destinam a atender, a receber pessoas idosas, como o Lar dos Idosos, como as casas lá, entidade filantrópica ou entidade de longa permanência, precisam ter no seu externo, na sua frente,
visível a sua identificação que ali se trata de um estabelecimento que atende pessoas idosas, tá? Destaquem então no parágrafo 2º, manter identificação externa visível. Parágrafo 3º, quem é que pode ler? As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensável às normas sanitárias e com essas condizentes sob as penas da lei. Destaquem então padrões de habitação compatíveis, ou seja, adequado para receber uma pessoa idosa, tanto na questão da acessibilidade quanto na questão do cuidado mesmo com o ambiente. Também a questão da higiene, da alimentação. Destaquem aí também, higiene e alimentação. Agora a gente vai ver no 38, referente aos programas habitacionais. Artigo 38, quem é que pode ler? Nos programas habitacionais públicos subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição do imóvel para morada própria, observando o seguinte. Então, todo programa habitacional, seja ele público ou não sendo público, que ele seja financiado com recursos públicos, eles deverão ter prioridade para a pessoa idosa adquirir seu imóvel próprio. Destaquem então, programas habitacionais, prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Deverá ser reservado pelo menos 3% das unidades habitacionais para as pessoas idosas quando for esse tipo de programa. Também deverá ter equipamentos comunitários voltados à pessoa idosa, como, por exemplo, aquelas pracinhas, os parques para fazer exercício físico, os aparelhos, tá? Equipamentos que sejam voltados para a vida em comunidade deles. Eliminação de barreiras arquitetônicas, ou seja, dificuldade de acesso como escadas, isso tudo deve ser eliminado. Existência de placas em que eles possam se bater. Também financiamento compatível com os seus rendimentos, tá? Com a pensão e aposentadoria. E preferencialmente, essas unidades vão precisar estar no pavimento térreo. Mas saibam que a lei diz que é preferencialmente, não obrigatoriamente deverá situar-se no pavimento térreo? Não. Preferencialmente. Então, vocês destaquem ali no inciso 3% das unidades. No inciso 2, destaquem os equipamentos urbanos comunitários. No inciso 3, a eliminação de barreiras. No 4, financiamento compatível. E no parágrafo único, vocês destaquem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Agora vamos ao transporte, artigo 39. Quem é que pode ler? Os maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, transporte coletivo público urbano e semi-urbano, ou seja, esse que faz a linha na cidade ou no interior do município, as pessoas maiores de 65 anos têm a gratuidade desse transporte. Destaquem então, maiores de 65, lembrem que de novo aqui é a partir dos 65 e não dos 60. Destaquem gratuidade, transporte coletivo público urbano e semi-urbano. Circulem ali o exceto. Quando que é a exceção? Serviço seletivo especial, que é aquele de longa e média distância, por exemplo, o intermunicipal. Se acertaram no ar até agora.
Parágrafo 1º. Quem é que faz a leitura? Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Então, apresentar qualquer documento pessoal já vai ter a gratuidade. Não precisa ter a carteirinha, o pai disse que tinha que ter uma carteirinha. Não. E aqui em Guarani, Para shows e todas essas funções. sim. Bueno. Aqui estamos falando de transporte. Municipal, sim. Gratuito, municipal, urbano e semi-urbano. A carteirinha vai valer lá para o transporte intermunicipal, que não está previsto aqui. Sim. Tá? E aquela questão aqui no município que o idoso É na TAPEC, né? Na galeria. Na galeria é, né? Isso. E aquela outra que ele faz assistência nacional, né? É. E a questão aqui no município que o idoso pagava 50% na linha urbana. Essa aqui, Quaraí, bairro centro. Como assim? Na época em que havia o Listromo, hoje eu não sei se é. O idoso pagava 50%. Deu uma questão. Aí passaram por cima então do Estatuto do Idoso. Sim. Agora é grátis. Agora é grátis. Tá, vamos prosseguir aqui então. Mas esse Destaquem internacional aí. não cobra 50% esse de Artigas. Esse eu sei. Tá, mas o de Artigas deveria ser 100%. Não é nem 50%. Mas ele vem aqui, ele tá rodando na cidade. E quando ele roda na gratuidade. Sim, mas se tu, 100%. sim, mas se tu pegar o Cotua e for andar na cidade, eles te cobram o mesmo preço. Tá, mas o Cotua não vai ganhar na prova. Eu preciso vencer o conteúdo com você. Tá. Essas questões depois a gente debate. Depois da prova, vocês me lembrem que a gente conversa tudo isso. Tá, mas o Cotua não vai cair na prova. Destaquem aí, então, tá? Documento pessoal que faça a prova da sua idade. Parágrafo 2º vai falar que 10% dos assentos precisam ser reservados para as pessoas idosas. Tá? Destaquem, então, transporte coletivo reserva dos assentos para as pessoas idosas. E eles deverão ser identificados. Aí tem que ser assim, com antecedência O quê? para esses 10%. Não, mas é o coletivo. Sim, por isso. Não, é o banco identificado, é o banco diferente. Intermunicipal, isso. Não, coletivo municipal. Transporte coletivo, lembrem sempre, é transporte urbano e semi-urbano, é dentro da cidade. Tá? Quando for fora intermunicipal ou interestadual, é o seletivo especial. Por isso que é o exceto ali, ó. Tá? A exceção é o seletivo especial, que é intermunicipal, interestadual. Transporte coletivo urbano gratuito. Parágrafo 3º vai falar sobre aquela faixa etária entre 60 e 65, porque o Estatuto da Pessoa Idosa prevê somente a partir dos 65, né? Então, a legislação local é quem vai determinar como é que vai funcionar, se vai ser gratuidade, se vai ser 50%, se vai ser outro percentual. A legislação local, municipal, vai determinar entre 60 e 65 anos como vai ser, tá? Se vai ter gratuidade ou não. Destaquem aí, entre 60 e 65, legislação local. Então, por isso eles cobravam, no caso, que é o município que... Eu não sei se era a partir dos 60. Mas na prova tem que dizer 65. É, 65. Sim, eu errei, né? No sistema de transporte coletivo interestadual. Agora estamos falando de outro tipo de transporte. Destaquem aí transporte coletivo interestadual. O que deverá ser observado? Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo. Tá? Passou essas 2 vagas, já foram preenchidas. Nas outras, para pessoa idosa, desconto de 50% na passagem. Sim, mas tem a função do salário. Sim.
o salário, agora eu vou chegar aí. Tanto a gratuidade quanto a reserva de 50% deverá observar o quê? A pessoa idosa receber até 2 salários mínimos. E lembrem que aqui é 2, não é 1. Então, 2 vagas, 2 salários mínimos. Excedeu as 2 vagas, foi preenchida já, desconto de 50% para as demais. Também, desde que a pessoa idosa receba Inferior, né? 2 salários mínimos. Oi? É inferior a 2 salários mínimos. Isso. Igual ou inferior. Então, até 2. Destaquem aí, reserva de 2 vagas gratuitas por veículo e desconto de 50% excederem as vagas gratuitas. Destaquem também nas 2 opções ali, nas 2 situações, que a pessoa deverá receber até 2 salários mínimos. Artigo 41. Quem é que pode fazer a leitura? É assegurada a reserva para as pessoas idosas nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Ou seja, 5% de todos os estacionamentos, sejam eles públicos ou privados, devem ser reservados à pessoa idosa. De forma que de fácil acesso, para que eles consigam estacionar ali naquele local. Destaquem então reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. E também as pessoas idosas terão prioridade para embarque e desembarque no transporte coletivo. No caso, o idoso tem que estar dirigindo, é isso? Não, a vaga destinada ao idoso. Não, não é idoso, é vaga pro idoso, por isso que já é de fácil acesso, né? É destinada à pessoa idosa. Tranquilo aqui no transporte? Vamos ver então as medidas de proteção. Para que vai ser destinadas as medidas de proteção? Quando os direitos da pessoa idosa forem ameaçados ou violados. Destaquem aí no 43, então, são aplicáveis sempre que os direitos forem ameaçados ou violados. De que forma essa ameaça ou violação? Ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Vejam aqui, 2 atos, ação e omissão, 2 agentes, Estado e sociedade, tá? Inciso 2, falta, omissão ou abuso. De quem? Da família, curador ou entidade de atendimento. Mais uma vez aqui, 3 atos, falta, omissão ou abuso, de quem? 3 agentes, família, curador ou entidade de atendimento. Ou então, por fim, quando que também será aplicada medida de proteção em razão da sua condição pessoal, ou seja, pessoa idosa que esteja em situação de vulnerabilidade, de abandono, também será aplicada medida de proteção. Medidas específicas de proteção. Quem é que pode determinar? Ministério Público ou Poder Judiciário? Destaquem ali no 45, então. Ministério Público ou Poder Judiciário e poderá determinar. E percebam ali da leitura dos incisos que as medidas de proteção não serão somente voltadas para a pessoa idosa. Poderá ser também para as pessoas que estão à sua volta, para a família ou para quem está ameaçando ou violando os direitos da pessoa idosa. Por exemplo, encaminhamento à família ou curador, mediante termo. Orientação, acompanhamento temporário. Requisição para tratamento de saúde. Vejam o inciso 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Para quem? Para a pessoa idosa, ou seja, o idoso que é viciado em drogas lícitas ou ilícitas, ou então a pessoa de sua sobrevivência que lhe cause perturbação. Tranquilo aqui? O 4. Depois também vai ter abrigo em entidade ou abrigo temporário. Agora passamos lá pro 48. Hã? Isso. O artigo 48 vai dizer que a entidade que recebe pessoas idosas precisarão obrigatoriamente inscrever-se seus programas perante o órgão da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal, tá? Especificando que tipo de atendimento que ela oferta ali para a pessoa idosa. Destaque então, no parágrafo único do 48, inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento. Inscrição de seus programas perante o órgão até lá pessoa idosa. No artigo 49 vai ter os princípios no qual a entidade de longa permanência deverá adotar para receber uma pessoa idosa. Vocês destaquem ali só para saber que diz longa permanência, adotarão os seguintes princípios. Deixo para vocês fazerem em casa a leitura dos incisos. Parágrafo único, quem é que pode ler? O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Ou seja, todo dirigente de instituição que presta serviços à pessoa idosa poderá, se infringir alguma norma, algum direito da pessoa idosa, poderá responder civil, penal e administrativamente. Destaque em todo o parágrafo único. No artigo 50 vai dizer as obrigações das entidades de atendimento, se vocês quiserem destacar ali obrigações. No artigo 51 vai dizer que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos vão ter direito à assistência judiciária gratuita. Ou seja, quando demandarem em juízo, tiverem uma ação na justiça, essas entidades terão a gratuidade de justiça, não precisarão pagar custas. Destaque então no 51, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, direito à assistência judiciária gratuita. Quem é que fiscaliza as entidades de atendimento? Conselhos da pessoa idosa, Ministério Público e Vigilância Sanitária. É o que está descrito aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, mas poderão ser outros órgãos também. Destaquem todo o artigo 52. Daí pulamos lá para o artigo 70. O 70 vai dizer que o poder público poderá criar varas especializadas exclusivas à pessoa idosa. Assim como tem a vara especial da infância e da juventude, a Justiça poderá também criar vara especializada para atender demandas somente voltadas à pessoa idosa. Destaquem aí todo o artigo 70. Não, aqui não tem. Aqui não tem? Sim. Só aqui tem. Não, aqui não tem. Aqui tem só da... Aqui tem a GIG, Juizado, Infância e Juventude. Na verdade, aqui a nossa é uma vara judicial. Claro. E aí dentro da vara judicial tem todos esses segmentozinhos. Mas é a vara única que atende.
Em cidades maiores tem a primeira vara da família, tem a segunda vara da infância e da juventude, terceira vara civil. Tem, Livramento tem, a terceira civil. Comarcas maiores, e aí terão, aqui como é vara judicial, vara única, então é divididinho dentro, mas é só um juiz que responde por todos. Claro, não tem um específico para cada um. Exato. Artigo 71, quem é que pode fazer a leitura? Eu tive várias vezes que eu comecei a ler. É assegurada a prioridade da tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Aqui vai falar da prioridade na tramitação processual. Toda pessoa idosa, a partir dos 60 anos, tem direito à prioridade de tramitação nos processos, tanto dentro da justiça como processos administrativos. Então, vocês destaquem aí, prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. O único que é 65 do transporte, né? O transporte. E também tem o benefício, o BPC a partir de 65 anos, tá? Esses aí vocês precisam saber a diferenciação. E prioridade da tramitação a partir dos 60. Mas se disser assim, que não é possível conferir gratuidade de transporte a partir dos 60 anos, está errado. Tá errado. Porque a legislação local pode prever. Mas se disser, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, gratuidade. Aí sim. Foi assim que caiu na cara da gente. Eu errei pra coloquei 60. Era 65. Nessa agora tu não erra, porque agora tu já sabe. Um pouco de cada. Parágrafo 1º, então. Quem é que pode ler o primeiro? O interessado na obtenção da prioridade a que alude esse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Então, a pessoa interessada nesse benefício vai requerer ao juiz comprovando a sua idade. Só isso que precisa para ter o benefício da prioridade na tramitação, tá? Destaquem aí, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício. E essa informação vai vir presente, antigamente quando era processo físico, tinha um adesivinho que era colado na capa do processo. Agora, como é tudo digital, né, no EPROC tem como se fosse também uma etiqueta vermelha, prioridade de tramitação, idoso, tá? Para identificar aquele processo ali. Então, ele era já identificado na forma física e agora na forma digital também. Processos contra o idoso e a favor do idoso. Qualquer processo que tiver parte ou interessado. Tá? É que, na verdade, contra ou a favor é parte. Se é o idoso que entrou, ele é parte autora. Se é contra o idoso, ele é parte ré, a parte requerida. Né? Ou ele pode ser interessado dentro do processo. Ele não é autor e também não é réu, mas, por exemplo, fala de alguma coisa que vai afetar e ele é intimado no processo, enfim, é uma testemunha. Todo ato que tiver uma pessoa idosa pode ser pedir. Ele vai ser ouvido, né? Ele não faz parte do processo, mas vai ser ouvido como testemunha. Dá para pedir a prioridade daquele ato para que ele seja ouvido primeiro. Então, a prioridade é para todos os atos do processo. Parágrafo 3º. E o segundo? Desculpa, o segundo. Que bom que vocês estão atentos. É que estava ali pelo morte e eu. Tá pensando ali, ó. Quer matar o cristão. Já vou herdar alguma coisa.
Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor do cônjuge, Supérstite. companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos. Ou seja, esse benefício já concedido no processo, ele não vai terminar se essa pessoa vier a falecer. Ele pode se estender ao cônjuge supérstite. O que é o cônjuge supérstite? Aquele que permaneceu em vida. O sobrevivente, cônjuge sobrevivente. Tá? É o companheiro que ficou, tá? Pode se estender o benefício para essa pessoa. Ou para o viúvo, para a viúva, que é quando são casados. Se ele morreu? Destaquem então, não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se ao cônjuge, companheiro ou companheira, com união estável e maior de 60 anos. Ou seja, precisa também ter 60 anos, né? Precisa também ser idoso. Pode ser um cônjuge de Não. Aí estamos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é ECA, não é idoso. Se arrumou no velhinho lá. Parágrafo 3º vai falar que esse benefício se estende também aos demais órgãos, como administração pública, processos que tramitarem na administração pública, no município, no estado, processos administrativos que envolverem a pessoa idosa, também terão prioridade de tramitação, tá? Assim como empresas prestadoras de serviços, instituições financeiras, atendimento preferencial junto à defensoria. Destaquem ele, então, se estende até defensoria pública. O parágrafo 4º vai falar do atendimento prioritário, que deverá ser realizado com fácil acesso. Destaquem aí fácil acesso. Já não é mais prioridade na tramitação processual aqui no quarto, tá? É atendimento prioritário como nos caixas, assento prioritário para idoso, tá? Tudo isso deverá ser de fácil acesso à pessoa idosa. Destaque então atendimento prioritário, fácil acesso. E aí, de novo, aqui a prioridade especial dos 80 anos, tá? Tendo a prioridade de tramitação, vai se dar uma prioridade especial para aquelas pessoas maiores de 80 anos. Destaquem prioridade especial aos maiores de 80. Ok. Deixa eu pegar o material que eu trouxe para vocês. Hoje eu fui pro YouTube para aprender a negação. Miriam, está pronto o material? Isso vai grampear ou tu vai dar separadinho pra eles? Eu dou assim. Qualquer coisa eles juntam. Obrigada. Mas aquela do Stock, o Plocket, aquela ali, eu tô em dúvida ainda. Mas, Aquela do Plocket, o Splash. Mas aquilo ali a minha língua não fala. Mas vai te esconder. Aquilo ali nem sei que número é. É 50, acho. Não é. tem, mas Já foi lá, não sei. não era até 26. Ai, mas isso aqui ficou muito ruim. Onde é que ele tá aqui, ó? Plocket, o Plocket, ó. Onde é que tá o Plocket aqui? Tá aqui o Plocket. Tá aqui o Procket. Ah, mas é que eu falei, né? Tá, o Procket é o 21. Pessoal, eu vou dar para vocês um material que é um resumo, tá? Para facilitar a leitura, para vocês estudarem agora na finaleira. Se nem todo bloco é Passando para trás. O bloco é Splash, mas a Splash que não é Plocket. Então é chiclete babalu. Então é chiclete babalu. Se não é Plocket. Ah, vai se esconder isso aí, né? Eita, louco. Não fiz. Esse segundo aqui ficou ruim a impressão.
correção. Se ficar muito difícil de ler, eu peço pra fazer de novo, tá? Porque os outros das outras turmas não saiu assim. Acho que foi preconceito com vocês. Nós somos discriminados agora. Vocês estão sendo discriminados. São 3. Ó, são 3. São 3 folhas. Caso. Um de cada. Até uma 6, então eu nem tinha marcado que ela é 6. Eu falei que esse é pra prof que tá pegando mais. Por isso, se vocês quiserem, eu posso. Que vou mandar para todas as turmas. É melhor assim, né? Todos pegaram o material? Tá. Se não conseguir ler, eu vou pedir que façam de novo, porque foi agora pra turma de vocês que ficou assim, tá? É só a segunda, Ah, não, então é conosco o preconceito mesmo. São 3. Não, o C que é pelo então. Quando é o C, é o então. Me emprestem uma aqui que eu vou levar ali pras gurias e eu vou pedir. Gurias, essa aqui, olha como saiu. Será que foi o arquivo? Porque das outras turmas ficou bem. Foi o arquivo, porque eu imprimi conforme estava ali. Deixa eu ver. Não, mas tá bem clarinho aí, né? Será que foi a qualidade da impressão que... Da impressão. Eles não acharam assim? Não, disseram que não. Então tem que fazer Tem que fazer de novo. Só que eu não sei se vai sair assim, porque se sair assim vai sair cortado no arquivo. Aí não sai tudo que tá aqui. Tá, mas se tu coloca pra ajustar pra 4, porque as outras deu certo. Essa já é a 4ª turma que recebe desses. Tá, eu vou ver. Tá. Depois qualquer coisa eu peço pra eles pegarem aqui, tá? Tá, eu pedi ali pra elas fazerem de novo essa, tá? Porque no meu tá bem clarinho. Necessariamente com base nos professores de cima vão necessariamente. Não podia fazer o seguinte, dá um seu, dá um meu, fica melhor. Sim, também. Eu gosto de Guaraná e Paulo não estuda todo dia. Todas pegaram as 3? Sim. Tá. Gurias, por favor. A primeira fala do resumo dos direitos do estatuto previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Sobrou? Eu fiz isso aqui para facilitar a leitura, para quem quiser revisar, tá? O segundo, que é o que tá horrível ali, eu vou pedir para as gurias, até vou deixar o meu para cópia. Vai falar das medidas de proteção, vai especificar quais as medidas de proteção. Mas saibam que não são somente as que estão previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, poderão ser aplicadas outros tipos, tá?
E ali no último vai falar dos crimes contra a pessoa idosa. Quais os tipos de crime? O que é crime? Por exemplo, obrigar uma pessoa idosa a outorgar procuração sem que ela tenha consentimento, reter cartão magnético da pessoa idosa, reter algum bem se a pessoa idosa deve para ti. Tá? Isso tudo configura crime, além da violação dos direitos da pessoa idosa. Tá? Então, vocês leiam em casa, revisem. Vou Aí pedir para... uma partezinha em cima, aqui em cima. Que Deixa eu ver. Não, né? Começa no quando? De qual que é? Da última. Quando possível. Tá, parece que cortou, mas não. Tá. Não, tá certinho. Quando possível fazer assim. Vou dar também para vocês exercícios para vocês fazerem em casa. Temas para casa. Coloca tema para e coloca uma cara. Desenho uma coisinha. Aí tu chega lá e entrega pra casa. Muito obrigada. Meu gabarito não. Aqui. Exercícios. E exercícios. Quem já pegou os exercícios, pulem agora para o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial é a Lei Estadual 13.694 de 2011. Esse aí é o 13.694. Lá na... Aqui, ó. Não, é. Não tem página. Acharam no material de vocês? O meu é bem no final. Aqui, ó, bem no finalzinho. Lá no final. Achei. Alguém quer levar exercícios para algum colega que não veio? Sobrou aqui. Aqui, ó. Assim eu não me perco. Umas 6 que é muita coisa no final. Encontraram? Ok? Pessoal, então, a Lei 13.694 de 2011 é uma lei estadual. Então, vai falar do Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E também combate a intolerância religiosa. Destaquem ali no artigo 1º. Estatuto da Igualdade Racial e de combate à intolerância religiosa. É justamente sobre isso que essa lei vai tratar. Qual é o objetivo? Superação do preconceito, discriminação e desigualdade racial. Destaquem ali também no finalzinho do artigo 1º. O objetivo é a superação do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais. Tá ali no artigo 1º. Tá lá no final. No finalzinho do artigo 1º.
O parágrafo primeiro vai falar o conceito de discriminação racial. Então, vocês destaquem. Considerar-se-á discriminação racial. O que vai ser? Toda distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Destacaram considerar-se-á discriminação racial? Parágrafo 2º vai falar o conceito de desigualdade racial, que vai ser situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens e serviços e oportunidades. Lembrem que aqui é na esfera pública ou privada. Parágrafo 3º vai trazer o conceito de negro para que se beneficie desse estatuto. Para beneficiar-se, destaquem. Considerar-se-á negro. Destaquem aí, então. Quem vai ser considerado negro para fins do Estatuto Estadual da Igualdade Racial? Aquele que se declare expressamente como negro, ou seja, pessoa que auto se declara negra, como negro, pardo, mestiço de ascendência africana ou através de palavra ou expressão equivalente. Tá, mas agora eu pergunto. E aí a pessoa vai lá e se declara negro. Mas e aí a genética dela? Se ela não é um negro? Sim, tipo, eu vou lá e quero me beneficiar do concurso e vestir tudo, fazer os... vou fazer pro meu... Vai ter uma comissão que vai verificar isso. Porque na certidão de muitas vezes antigamente não colocavam, né? Tem uma comissão. Vai ter uma comissão. Isso para tudo. Para concurso, para vestibular, para o que for, vai ter uma... De bolsa. Os pais podem e ela se sentia. Não, é quem se declara. Tá, quem se declara. Mas no caso, quando nasce uma criança, tu já pode declarar a cor dele ou não? A declaração que vai constar na certidão ali, sim. Né? Mas isso aí quem faz é o médico, né? Mas é verdade. Teu filho pergunta, ele é tudo branco e o meu não quiseram registrar como pardo. Não quiseram, eu disse, vai lá e registra como pardo. Mas é se declare. É se declare. Não. É branco. É se declare. Mas o Pedro é branco. É quando a pessoa se declara. Então é uma autodeclaração. Não importa que ela se eu tô colocando a situação. Como? Não. Não importa. Se declara, é a pessoa, é a autodeclaração. É a autodeclaração. Sim. Por isso que sempre quando for um caso, se é um caso de concurso, se é um caso de um vestibular, haverá. Não, tu te declara. Eu sou negro. Né? Mas aí haverá uma avaliação. Como tu te sente negro? Eu passei por essa situação não é branco, na verdade não é branco. É verdade, é pardo, mas um moreno mais escuro. E ele fez na universidade através das cotas. Ele se declarou, mas na hora da avaliação ele teve que apresentar a foto do pai dele para comprovar que ele era descendente dele. Claro, por isso que eu disse que tem uma comissão de avaliação. Tanto para concurso como para vestibular, tem que ser comprovado. Isso. Mas, pessoal, todo mundo tem raiz africana. A nossa etnia é variada, é alemã, é italiana, é negra, é parda, é indígena, então... Tá? Pessoal, tá muita conversa, eu não vou conseguir terminar o conteúdo com vocês. Tinha gente reclamando da outra turma, mas vocês estão batendo a outra turma de conversa. Parágrafo 5º.
Dúvidas que não irão cair. Dúvidas que não cair. Não, eu briguei por essa aula, agora vocês vão ter que me aguentar. Eu nem ia ter aula com vocês, mas eu preciso. Parágrafo 5º. Desculpa, 4º. Para efeito desse estatuto, serão consideradas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Um exemplo, cotas raciais. Em concurso, em vestibular. É um exemplo de uma medida afirmativa. Destaquem então, serão consideradas ações afirmativas todas aquela ali. Programas, medidas especiais, serão adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Parágrafo 5º. Meio tarde aqui pra contar, né? Meio tarde. Não leu o edital, Matheus. Posso perguntar? Parágrafo 5º vai dizer que é o poder público que vai adotar as medidas necessárias para o combate à intolerância religiosa. Destaquem ali o início do parágrafo 5º. Esse estatuto é o que vai orientar todas as políticas públicas, os programas, as ações que forem implementados no estado do Rio Grande do Sul, visando que as medidas reparatórias e compensatórias para o negro, ou seja, aquelas sequelas e consequências advindas do período da escravidão, então vocês destaquem ali no artigo 2º. O estatuto orientará as políticas públicas, os programas e as ações implementadas no Estado, visando o quê? Inciso 1. Medidas reparatórias e compensatórias para os negros. Até aí. No 2. Medidas inclusivas. Destaque. As medidas inclusivas vão ser também na esfera pública ou privada, para assegurar o quê? Representação equilibrada dos diversos segmentos. Diversos segmentos, aqui não fala só do negro, né? Todas as etnias que formam a sociedade gaúcha, para que esteja de forma equilibrada. Descendente de negro, de italiano, de alemão, de indígena. Tá? Artigo 3º. A participação dos negros em igualdade de condições na vida social, econômica e cultural. Destaquem aí. Ai, agora sim, obrigada. Agora melhorou a folhinha aquela lá doce. Substituam aí. Então, o que vai visar? A composição, o reconhecimento da composição pluriétnica da sociedade rio-grandense. Aí no inciso 1, destaquem composição pluriétnica da sociedade rio-grandense. Também aqui não vai falar só dos negros. Políticas públicas, os programas e as medidas de ação afirmativa, como eu já dei o exemplo para vocês das cotas. Resgate, preservação e a manutenção da memória histórica legada pela cultura de matriz africana. Destaque em resgate, preservação e a manutenção da memória histórica. Adequado enfrentamento à superação das desigualdades raciais. Destaquem também os ajustes normativos. Pegou mais uma? O que é os ajustes normativos? Ou seja, adequar a legislação para que se combata o racismo em todas as suas manifestações. E o 6, apoio às iniciativas oriundas da sociedade civil que promovam igualdade. Então, o Estado também irá
promover todas essas iniciativas que a sociedade civil tiver também no sentido de promover igualdade e combate da desigualdade racial. Direito à vida e à saúde. O acesso, como em todas as normativas que a gente viu até agora, as legislações, acesso gratuito pelo SUS, destaquem ali acesso universal e igualitário ao SUS. E os órgãos de saúde do Estado deverão monitorar as condições da população negra para que se haja um levantamento de dados, para que possam zonear, mapear, estudar, né, quais as doenças que mais acometem negros, em qual região tem mais doença na população negra. Então, vocês destaquem órgãos de saúde estadual monitorarão as condições da população negra. Para quê? Para a promoção da saúde integral, destaquem no inciso 1. No 2, para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS, ou seja, para que o SUS venha a se adequar para atender também pessoas dessa etnia racial. A 3, inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação daqueles que irão trabalhar na saúde. 5, inclusão da temática da saúde da população negra nos processos de formação de lideranças, ou seja, dos políticos, também precisarão enfrentar essa temática. Parágrafo único vai falar dos remanescentes de quilombos, ou seja, os quilombolas, tá? Para eles, eles serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, como, por exemplo, melhoria nas condições ambientais, saneamento básico, segurança alimentar e nutricional. Vão ser instituídas políticas públicas de incentivo à pesquisa do processo de saúde e doença da população negra. Tá? Isso aqui é no ensino, nas instituições de ensino superior. Então, destaquem aí políticas públicas de incentivo à pesquisa. E aí, de que forma que essas iniciativas vão se dar? Ali no artigo 7º, vocês destaquem, poderão ser priorizadas pelo poder público através da criação de núcleos de estudo de saúde da população negra, implementação de cursos de pós-graduação que seja voltado também para a saúde da população negra, inclusão desse tema nos currículos de ensino médio e superior, inclusão de matérias sobre etiologia, diagnóstico e tratamento nos cursos que os profissionais do SUS realizam e promoção de seminários e eventos com essa temática. O artigo 8º, ali vocês destaquem sobre as políticas públicas destinadas à redução do risco de doenças que têm maior incidência na população negra. E ali vai estar quais as doenças, né? Em especial a doença falciforme, hemoglobinopatias, lúpus, hipertensão, diabetes e miomas. Direito à cultura, à educação, esporte e lazer. Vai ser o poder público que vai promover as políticas públicas destinadas à igualdade de acesso nesses locais de lazer, educação e esporte. É o Estado que vai promover o acesso ao ensino gratuito, tá? Também a prática esportiva e ao lazer. Ali no artigo 11, destaquem, nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições de ensino públicas deverão inserir nas aulas, palestras, trabalhos e atividades afins com dados históricos
sobre a participação dos negros nos fatos comemorados. Um exemplo, quando se comemora o 20 de setembro, as instituições de ensino precisam colocar também a temática da participação dos negros, tá? Na Revolução Farroupilha. Vocês destaquem também aqui que é nas instituições de ensino público. Se perguntar no ensino privado, não prevê aqui no Estatuto da Igualdade Racial. Agora, instituições de... O poder público vai promover campanhas que divulguem a literatura produzida por negros. As instituições de ensino públicas e privadas, prestem atenção que aqui é as duas. Deverá ser oportunizado o aprendizado e a prática da capoeira como atividade esportiva, cultural e lúdica. Então aqui é para as duas. Entidade de ensino público e privado. Se acharam? Artigo 15. O Estado deverá promover programas de incentivo, inclusão e permanência da população negra nos ensinos médio, técnico e superior. E ali embaixo vão estar descritas várias das medidas que ocorrerão para a permanência da população negra no ensino. Pulamos ali os incisos, deixamos para vocês lerem em casa, no final de semana, na beira do fogo. Artigo 16 vai falar que também o Estado vai promover políticas que valorizem a cultura negra, como, por exemplo, hip hop, manifestações do rap, dos DJs, da dança do break e do grafite. É. Tem, né? Tem. Então aí, ó, tem amparado aqui no Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Da capoeira nunca me ofereceu. Nunca me ofereceu. Nem pichação. Nem pichação. Pintura de grafite. Pintura de grafite, né? De Pichação. grafite. Passamos agora para o capítulo do acesso ao mercado de trabalho. Também, de novo, o poder público que vai promover as políticas públicas afirmativas para que se assegure igualdade de oportunidades ao negro para cargos públicos. De que forma serão, então, uma forma de política afirmativa? A cota racial, né? Artigo 18. Inclusão do quesito raça a ser registrado segundo a sua autoclassificação. Lembra que a gente falou? Eu me autodeclaro negro. Será obrigatório em todos os registros administrativos direcionados a empregadores e trabalhadores dos setores públicos e privados. Sempre quando falar políticas afirmativas é cotas, né? Não. São as cotas ou não? É um exemplo de política É um afirmativa. exemplo. Tá. Das terras quilombolas, artigo 19. O Estado vai reconhecer a propriedade definitiva, tá? Para essa comunidade remanescente de quilombo. Autorizando, então, a emitir título de propriedade para essas pessoas. Artigo 20 vai falar da comunicação social, que deverá ser observado um percentual de artistas, modelos e trabalhadores afrodescendentes, para quando forem peças publicitárias veiculadas pelo poder público. O 21 vai falar da produção veiculada por órgãos de comunicação, que deverá também valorizar a herança cultural e participação da população negra na história do Estado.
O 22 vai falar que deverá ser conferida oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros. E aqui a gente fecha, então, se vocês quiserem destacar só lá no primeiro, a obrigatoriedade, no parágrafo 1º, desculpa, do artigo 23. Obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Então, essa questão da oportunidade igual de emprego vai ser tanto para o público quanto no privado, quando for veiculação televisionada, né, de filmes, enfim, de novelas, tá? Precisará haver esse público negro. Essa cota também para o negro na... Bom, pessoal, tem exercício. Eu vou deixar na semana que vem, porque eu quero que vocês façam esse do ECA primeiro. Do gabarito. Vocês querem anotar? Então eu vou passar. Eu acho que já deixa com a gente, depois a gente... Anotem aí então. Não vou dar 2 listas de exercícios para vocês, porque vocês não vão fazer as 2. Já deve ter de outros. Eita aí. Matemática tem bastante. 50 questões de matemática. Então eu vou deixar essas para vocês fazerem no final de semana e depois semana que vem tem as outras. Posso falar? Esse é do racial, né? Não, esse gabarito que eu vou dar agora é do ECA, do Estatuto do Idoso. Ah, tá. Estatuto do Idoso. A folha de exercício que eu dei pra vocês hoje. Vou passar o gabarito, vocês façam, confiram, a gente corrige semana que vem, tá? Vou deixar exercícios na segunda-feira para vocês pegarem esse do Estatuto da Igualdade Racial, ok? 1 é letra E. 2 é letra D de dado. 3 é letra E. D de dado. 3E. 4D de dado. 5A. 6A de novo. 7, letra E. 8, letra C. 9, letra C de novo. 10, D. 11, D também. Não. 12, letra D de novo. 13, letra A. 14, letra E. 15, letra D. E 16, letra C. Depende. Já sei que no concurso não vou marcar nenhum B. Deixa eu ver qual é 17, gente. Vamos olhar de novo. Deixa eu ver. Tá faltando alguma. Nessa também, deixa eu ver. Já guardou? Tem todos os exercícios aí? Aí não tem o mouse. Peraí que eu tenho aqui. Refere-se a um programa de institucionalização ao longo do permanente adotarão os seguintes princípios. Agora eu tenho que bater com essas aqui se tá certo. Deixa eu ver até onde tá a minha sequência certa quando eu passei o gabarito errado pra vocês. Com base no idoso. De acordo com base. Essa é a mochila pesada. Com base.
No que se refere à saúde da pessoa idosa. A 17 é a letra C. Mas tem... Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo... Só que eu vou conferir depois com essa folha nova aqui, que acho que tem uma questão a mais que eu não tenho nesse meu gabarito. E eu vou ver aonde que ela foi incluída. Manutenção da pessoa idosa. Manutenção é não, aqui. tem uma pra mais aqui. É que desse meu eu tirei duas, porque pra primeira turma foi impresso duas a mais que não era do... E agora aqui, ó, tu viu que do 7 pulou pro 9? Ah, tá. Do 7 pulou pro 9, ó. Pessoal, o gabarito tá certo, só a numeração que tá errada. Do 7 pula pro 9. É, não tem. É isso aí. Não tem. Não, na verdade tem a 17, mas aí do 7 tu tem que pular pro Claro. 9. 7 tu pula pro 9. Façam na sequência que tá ali. Tá? E aí essa aqui, claro. Que é o que vale. Isso. Claro, do 7 tu pula pro 9 ali. E vamos fazer matemática. Não, amanhã é só matemática. Mas é 2 aulas de matemática. Mas agora vocês não têm mais aula. Acabou? Acabou. Ah, mas amanhã nós temos 2, né? Das 7 às 10. Vai é puxado. Não, é LD, amanhã LDB e matemática. É primeiro LDB, depois a matemática. LDB e matemática, 2 aulas. E sábado ele vai dar LDB. Tchau, pessoal. Até E sábado ele vai dar LDB, que ele falou com... Mas aí ele falou não sei o que, só da... No sábado partiremos para BNCC de Educação Infantil. Eu não vou ficar no... Eu não cheguei até o fim do aula. Não, aqui, ó. Ah, então Ah, tá. demorou. Eu li matemática. BNCC de Educação Infantil, sabe? É, eu li 2 aulas de matemática. Eu trabalhei só na parte de cima. Qual? Mas eu acho que não. Educação Infantil. Tem, é toda lista. Vamos ver se Olha bem, é que nem a alfabetização e letramento. vocês, cara. Não, que a Sandra teimou comigo que caía. Pra ti não, pro Educação Infantil não cai a alfabetização e letramento. Pra mim não sai. Volto pra cá. Eu achei que eu ia falar na sala, mas eu volto. E nós aqui. Tava muito frio, eu voltei. Mas parece aqui. Deve ser só isso. Então eu entrei a vocês. Mas eu acho que não sei. Ai, tá quentinha, quentinha. Não, o link. Esse tá. É diferente. Eu acho que eu não tenho todo ele. O que tu quer ver? Ai, não tem. Eu vi que tu mandou hoje da injeção. Sim, mas Não, ela errou. Ela disse que eu vou pra frente. E eu abri, tá? eu acho que tá. Eu coloquei nas coisas que eu coloco aquelas aulas que tem de resposta, pergunta, sabe?
até quanto tempo ela pode tomar? Eu ia dar aula aqui.